Prezado cliente, este é mais um vídeo de treinamento da RGBSys Consultoria de Informática. Nesta videoaula, veremos o controle de documentos. O controle de documentos tem por objetivo acompanhar a documentação relacionada ao cedente, ao borderô e aos títulos. O primeiro passo para utilizarmos essa funcionalidade é ativá-la no sistema. Fazemos isso acessando o menu Configurações, Parâmetros do sistema. Nesta tela, localizamos o parâmetro Verifica Doc Pend e alteramos o seu valor para sim. Neste momento, o controle de documentos pendentes está habilitado. Veremos agora o cadastro dos documentos. Fazemos isso através do menu Cadastros, Gerência, Documentos. Nesta tela, vemos os documentos que podem ser controlados pelo sistema. São eles: aditivo assinado, borderô normal assinado, canhoto da nota fiscal, carta de confirmação de duplicatas, carta ao sacado assinada, nota fiscal e nota promissória. Cada documento tem uma associação. Aqui fica definido se o documento é associado ao cedente, ao borderô ou ao título. No caso do aditivo assinado, o vínculo é com o borderô, visto que o mesmo é emitido a cada operação. Já no caso da carta ao sacado assinada, o vínculo é com o título. Os documentos listados nesta tela já são trazidos automaticamente pelo sistema, mas a Factoring tem a liberdade de criar seus próprios documentos de acordo com a sua rotina e necessidade. Faremos agora a criação de um novo documento, o contrato-mãe. Clicamos em Inserir. O campo Código é uma abreviação do nome do documento, então vou utilizar CM, de contrato-mãe. O campo Nome deve ser preenchido com o nome integral do documento. Informamos o nome do documento. Embaixo fazemos a associação. No caso do contrato-mãe, a associação é com o cedente. Caso o campo Documento Obrigatório esteja marcado, o sistema exigirá uma permissão de usuário especial para liberar uma operação com o documento pendente. O campo ativo determina se este documento está ou não sendo utilizado pela Factoring. Através do campo Tipo e-mail, podemos fazer com que o sistema envie um e-mail para o cedente ou para o sacado, solicitando a entrega da documentação pendente. Ao marcarmos a opção Nenhum, ignoramos essa funcionalidade. Através do campo Prazo de Validade, a Factoring concede um vencimento para o documento. Este campo deve ser preenchido com a quantidade de dias até o vencimento. Ao utilizar a quantidade de dias 0, ignoramos essa funcionalidade. Ao expirar o prazo de validade, o sistema lançará o documento automaticamente como pendente, respeitando sempre a sua associação. O prazo de validade é atualizado durante o fechamento e leva em consideração sempre a data atual do sistema. Agora que criamos o documento, vamos gravar a operação. A partir de agora, o sistema criará automaticamente as pendências dos documentos ativos, de acordo com a associação. As pendências associadas ao cedente serão criadas através da inclusão de um novo cedente. As pendências associadas aos borderôs serão criadas na inclusão de borderôs e nas criações de borderô pela simulação, aprovação ou transferência. As pendências associadas a títulos serão criadas através da inclusão de títulos. No caso dos documentos associados ao título, podemos ir além e associá-los a cheque ou duplicata. No caso da carta de confirmação, a associação é com a duplicata.
Veremos agora um exemplo prático de controle de documentação pendente através do sistema. Para isso, acessaremos o crédito e faremos a inclusão de um novo borderô através do Aprovações. Agora, vou inserir a primeira operação do cedente Cartago, preenchendo os dados já conhecidos. Acesso à opção Manipulação de títulos. Em seguida, farei a inclusão manual de uma duplicata. Preencho as informações, sacado e vencimento. Em seguida, valor. Agora faço a aprovação do título. Gravo a aprovação. E para criar o borderô, acesso à opção Criação de borderô. Preencho os dados correspondentes. E ao clicar em OK, o borderô 1 do cedente Cartago é criado. Imediatamente após a criação do borderô, o sistema criará automaticamente as pendências dos documentos ativos. Para acessar os documentos pendentes de momento deste cedente, em nosso exemplo, o cedente Cartago, acessamos o INFACT, menu Utilitários, Controle de documentos. Nesta tela, podemos visualizar os documentos através da associação e do status. Através de cada associação, temos uma filtragem específica. Em relação ao status, podemos filtrar por documentos pendentes, documentos entregues, documentos dispensados, em que a Factoring, por alguma razão específica, abre mão dos documentos para prosseguir com as operações, e a opção Todos os tipos de documento. Em nosso exemplo, faremos uma busca por documentos associados ao borderô. Selecionaremos também cedente específico Cartago. Em seguida, clicaremos em Prossegue. Aqui vemos que há 3 documentos pendentes para o cedente Cartago. São o aditivo assinado, o borderô normal assinado e a nota promissória. Todos vinculados ao borderô número 1, de operação de Factoring, na data de 16/3/2010, e aqui vemos seu status pendente. À medida que os documentos forem sendo entregues à Factoring, o usuário deve atualizar essa informação no sistema e tirar os documentos do status de pendente. Para isso, basta selecionar o documento e clicar na opção OK. Neste momento, já podemos ver que houve uma mudança no status. OK significa que o documento foi entregue. A opção Dispensado abre mão da entrega do documento. O usuário pode também usar a opção Seleciona todos ou Limpa todos. A opção E-mail documentos envia um e-mail ao cliente solicitando a entrega dos documentos pendentes. Esta opção deve estar previamente configurada, conforme vimos anteriormente. Vale lembrar que este e-mail irá primeiramente à central de e-mail do sistema para depois ser disparado pelo usuário da Factoring. O botão Imprime exibe um relatório que pode ser impresso pelo usuário da Factoring, se necessário. Como podemos ver, o cedente Cartago ainda possui documentos pendentes relacionados à primeira operação. Agora veremos como o sistema se comporta ao fazermos uma nova operação do cliente com documentos pendentes. Assim, voltaremos a acessar o crédito, menu Aprovações.
Incluiremos uma nova proposta do Cedente Cartago, com os dados já conhecidos, manipulação de títulos, informamos o número da duplicata, dados do sacado, vencimento e valor. Farei aqui a aprovação e vou gravar a proposta. Agora faremos a criação do novo borderô. É o borderô número 2. Preencho os dados correspondentes. E clico em OK para efetivar a criação do novo borderô. Neste momento, ao identificar que o cedente possui documentos pendentes relacionados a operações anteriores, o sistema exibe esta tela de aviso. Aqui temos os tipos de associação: cedente, borderô e título. Acima, as legendas correspondentes. A cor verde significa que não há documentação pendente para essa associação. Em nosso exemplo, não há documentos pendentes associados ao cedente. Se clicarmos em cedente, o sistema confirmará essa informação. A cor amarela nos mostra que há documentação pendente. Em nosso exemplo, o sistema diz que há documentos pendentes associados ao borderô. Para visualizar a documentação pendente, clicamos no botão borderô. Aqui vemos que os documentos pendentes são o borderô normal assinado e a nota promissória, ambos originados no borderô número 1 do Cedente Cartago. Esta tela é idêntica à que vimos anteriormente no Infact. Se a Factor quiser dispensar algum documento ou informar a entrega do mesmo, poderá fazê-lo de imediato. Voltando à tela anterior, veremos a legenda de cor vermelha, que significa que há documentos obrigatórios pendentes. Em nosso exemplo, essa documentação obrigatória está associada aos títulos. Quando há documentos obrigatórios pendentes, o sistema impede que o borderô seja criado. Para criar o borderô, o usuário deverá informar a entrega dos documentos, tirando-os da pendência. Fazemos isso acessando o botão correspondente, selecionando o documento entregue, em nosso exemplo, a carta ao sacado assinada, e clicando em OK. Feito isso, vemos que imediatamente o documento sai da listagem de pendências. Para liberar a criação de um borderô, mesmo com documentação obrigatória pendente, o sistema exigirá um usuário e senha com permissão específica para esta ação. Em nosso exemplo, estou utilizando o usuário RGB, que não possui esta permissão. Ao tentar criar o borderô clicando no botão OK, o sistema me impedirá de concluir o processo. Para conceder essa permissão de usuário específica, voltaremos ao Infact. Para isso, acessamos o menu Configurações, Usuários. Através da listagem, selecionamos o usuário e clicamos em Permissões do usuário. A tela de permissões do usuário é dividida em duas cores, vermelho e verde. As permissões em vermelho não estão ativas para o usuário. Aqui vemos em vermelho justamente a permissão que desejamos. O Infact libera a operação com documentos pendentes. Para conceder a permissão ao usuário RGB, faço a seleção e clico na seta simples, passando-a para o grupo de cor verde, ou seja, o grupo das permissões ativas para o usuário. Acessando o grupo de permissões ativas, vemos que a permissão já está no grupo verde, restando apenas a confirmação. Neste momento, o sistema fará a atualização de todas as permissões do usuário RGB.
Neste momento, o usuário RGB já poderá liberar operações com documentos pendentes obrigatórios. Veremos isso na prática acessando o crédito e voltando à tela de criação de borderô no módulo Aprovações. O campo usuário e senha já está preenchido. Neste momento, clicarei em OK para criar o borderô. Como podemos ver, a criação de borderôs com documentos obrigatórios depende de uma permissão específica vinculada ao usuário. A verificação de documentos pendentes também acontece caso o borderô seja criado diretamente no Infact. Veremos um exemplo prático acessando o Infact e o botão Borderô Factoring. Mais uma vez, criaremos um borderô do Cerdente Cartago. Informamos os dados já conhecidos, é o borderô de número 3. Clicamos em Títulos. Farei aqui a inclusão de uma duplicata. Preencho sacado, valor e vencimento. Em seguida, faço a gravação do título. Voltamos à tela anterior para concluir o preenchimento dos dados. Em seguida, fazemos a gravação do borderô. Aqui, mais uma vez, vemos a tela de alerta para documentos pendentes. Seguindo a legenda, vemos que não há pendências para documentos associados ao cedente. Vemos que há pendências para documentos associados a borderô. E que há pendências para documentos obrigatórios associados aos títulos. Aqui vejo os documentos obrigatórios pendentes e tenho a opção de cancelar a operação ou criar o borderô mesmo com documentação pendente, mediante informação do meu usuário e senha. Em nosso exemplo, farei a criação do borderô. A verificação dos documentos pendentes também ocorre na criação dos borderôs de cobrança simples, sejam feitos pelo Infact ou pelo crédito. Veremos um exemplo de criação de borderô de cobrança simples pelo Infact. Para isso, acessamos o menu Operações, Borderô, Cobrança Simples. Aqui faremos a inclusão do borderô de cobrança simples utilizando o nosso cedente Cartago. Preenchemos os dados. Incluirei mais uma duplicata. Informações de sacado, valor e vencimento. E faço a gravação do título. Agora voltamos à tela anterior. Concluímos os cadastros e faremos a gravação do borderô de cobrança simples. Como podemos ver, a crítica da documentação pendente é imediata. Utilizando meu usuário e senha, mais uma vez farei a liberação do borderô. A verificação de documentos pendentes também ocorre na transferência de títulos de cobrança simples para Factoring, visto que neste processo um novo borderô de Factoring é criado. Veremos um exemplo prático acessando o menu Utilitários, Transferências, Garantia Cobrança Simples, Factoring. Nesta tela, os títulos de cobrança simples selecionados serão transferidos para operações de Factoring. Fazemos isso através da inclusão. Selecionamos empresa e cedente, os filtros de vencimento e borderô, selecionamos banco de origem e destino. Origem é o banco vinculado à cobrança simples
e o destino o banco de factoring. Mesmo critério utilizado para o tipo de cobrança. Em seguida, clicamos em Seleciona títulos. Selecionaremos o título 1234 do cedente Cartago de cobrança simples. Clicamos em OK. Em seguida, gravaremos a transferência. O sistema me exibe os dados adicionais necessários à criação do bordereau de factoring, será o bordereau de número 4. E ao clicar no botão Confirma dados para a criação do bordereau de factoring, a validação de documentação pendente é exibida de imediato. Como já conhecemos o conceito, mais uma vez irei fazer a liberação do bordereau. Os passos que vimos até agora foram os passos operacionais. Agora veremos, através de relatórios, como controlar a documentação pendente. Podemos fazê-la de 3 formas. Através do INFACT, acessando o menu Utilitários, Controle de Documentos, conforme vimos anteriormente. Temos a opção de filtrar por associação, cedente, bordereau ou título, e também por status. Ao prosseguir, vemos a listagem de documentação pendente e no botão Imprime temos o relatório correspondente. Os documentos exibidos neste relatório respeitam um parâmetro do sistema que determina a quantidade de dias em que os documentos pendentes serão exibidos. Veremos esse parâmetro a seguir. Para isso, acessaremos o INFACT, menu Configurações, Parâmetros do sistema. Através da lupa, localizaremos o parâmetro Dias Controle Doc. Em nosso exemplo, o relatório está exibindo os documentos pendentes de operações dos últimos 30 dias. Este parâmetro pode ser alterado pelo usuário da factoring, de acordo com a sua necessidade. Outra maneira de controlar a documentação pendente é através do HELFACT. Para isso, acessamos o menu Gerencial, Controle de Documentos. Este relatório nos dará um detalhamento maior. Veremos isso através do botão OK. Aqui temos o documento, a empresa, o cedente, o tipo de operação, número do bordereau, dados da duplicata do cheque, se houver, data da operação e status. Se está pendente, OK quando está entregue ou dispensado. O sistema oferece ainda uma terceira forma de acompanhamento, que é através do crédito. Veremos isso acessando o total por cedente. Aqui selecionamos o cedente desejado, clicamos em OK e de imediato nos é sinalizado a existência de documentação pendente. Para visualizar o relatório, clicamos no link correspondente. Aqui, mais uma vez, vemos que há documentação pendente relacionadas a bordereau e documentação obrigatória pendente vinculadas a título. Porém, como a tela de totalização por cedente é apenas para consulta, o sistema não faz nenhuma validação quanto ao usuário e senha. Fazemos a consulta dos documentos desejados, da mesma forma que vimos anteriormente. O cliente da factoring também pode acompanhar a documentação de uma maneira independente. Para isso, ele deve acessar o módulo WebFact. Veremos agora na prática. O cliente acessa o WebFact com seu login e senha, faz a validação de segurança e acessa ao menu principal. Através da opção Documentos Pendentes, o cliente da factoring faz todo o acompanhamento da documentação. Encerramos assim o treinamento de controle de documentos. Em caso de dúvidas,
entrar em contato com o setor de suporte da RGB Sys. Bons negócios e até a próxima!